Hoje eu vou compartilhar com vocês um milagre. Milagre de verdade, desses que a gente só vê em filme. E ele aconteceu comigo, em 2008. E quem me conhece, quem é da minha família, sabe exatamente do que eu tô falando. Em 2008, eu fui diagnosticada com hepatite. Fiz todos os exames, não era nenhum tipo de hepatite normal, viral. Nem A, nem B, nem C, não era nada. Meu fígado simplesmente parou de funcionar de tão inflamado que estava. E eu só emagrecia, só vomitava e não podia comer nada, né? Tive que parar de trabalhar. Eu estava morando perto da minha irmã, da minha família essa época. Minha irmã cuidou bastante de mim. Fiquei bem magrinha, então eu tava assim, pela médica, que é a médica daqui do DIP de Petrópolis, eu tava desenganada, porque eu tava com taxas altíssimas, onde não se via muito tempo. E eu não tinha força pra nada, porque até então eu não sabia que o fígado era responsável pela energia do corpo. Eu não conseguia nem escovar meu próprio dente sozinha, porque eu desmaiava, dava vertigem, era uma coisa muito ruim. Eu tava mesmo morrendo. E segundo os exames, eram taxas de hepatite fulminante. E com certeza, pelos médicos, eu iria morrer. E eu já tinha até aceitado isso. Teve um dia, eu tava na minha irmã, e eu já tava um mês e pouco assim, muito ruim mesmo. Eu não podia sentir cheiro de nada, nem comer nada. E eu tava na minha irmã, eu falei, eu quero dormir na minha casa. Eu morava alguns degraus da casa dela. E ela falou, qualquer coisa me chama pelo celular. Eu falei, tá. Deixei o celular na cabeceira, meus filhos estavam na casa do pai deles. E, e eu fui dormir sozinha. Eu não tive força nem de pegar o celular pra chamar minha irmã. Então, nesse dia, pra mim, seria o fim, porque quando eu comecei a deitada, a dar aquela sensação de desmaio, era como se eu estivesse inflando muito, subindo, sabe? E eu não conseguia, eu tinha consciência, mas eu não conseguia me mexer, nem os olhos, nem a mão, nem nada. Eu não conseguia pegar o celular. E a história na luz do fim do túnel é verdade, tá? E eu só vi que ele foi ficando escuro. E no finalzinho, aquela luz branca, igual a lua, assim, luz branca cintilante. Quando eu cheguei lá dentro daquela luz, eu era aquela luz. E isso, assim, foi fantástico. Foi a sensação mais maravilhosa que eu senti em toda a minha vida. Até que eu ouvi meu pai me chamar. E eu voltei. Meu pai me chamou e voltei, né? Voltei a minha consciência, consegui abrir os olhos, ou eu já tava com o olho aberto, não lembro. E a minha amiga falou, ela tá igual morta, mas eu tava mesmo. E ligaram pra minha irmã desceu correndo e ficou comigo até de manhã. E quando foi na manhã seguinte, né, que eu levantei, a vizinha tava fazendo alguma coisa com tempero, com cheiro de tempero, e eu comecei a vomitar. Aquilo me deu uma revolta tão grande, criei uma força dentro de mim. Eu caí de joelho com um restinho de força que eu tinha. E com a minha irmã do meu lado, eu lembro que eu ajoelhei, coloquei as mãos pra cima, chorando, e falei, Senhor, e nessa época eu fazia dança de salão. Senhor, se eu tiver que viver sem dançar, porque era a única coisa que eu fazia, eu não era casada, né? E se eu tiver que viver sem dançar, o Senhor me mata agora ou me cura agora. E eu levantei curada. Exatamente, curada. Eu me curei naquele segundo. Ninguém sabe explicar como, mas eu levantei curada, fui fazer comida no mesmo dia e fui melhorando a cada dia. E 15 dias depois eu já estava trabalhando. E eu cortava cabelo de um médico, que eu não me lembro o nome dele agora, mas se ele ver o vídeo, ele vai saber quem é. E eu gostaria até que ele se manifestasse. Quando eu contei a história pra ele, ele não acreditou. Ele falou, não é possível. Esse tanto de taxa, esse tanto de bilirrubina, e você tá aqui 15 dias depois, eu quero os exames. Eu levei os exames todos pra ele. Ele levou pra um congresso fora do país. E voltou com uma resposta pra mim. Ele disse, olha, você teve uma hepatite autoimune, seu próprio corpo criou essa doença, e o seu próprio corpo curou naquele momento. Por isso você tá curada. E tanto é que eu refiz os exames todos e meu fígado é uma bênção, funciona muito bem até hoje. Mas eu me curei em um segundo, sabe? E aquela sensação eu nunca vou esquecer e queria muito dividir isso com vocês. Eu gostaria muito que esse vídeo servisse de inspiração para você que tá doente e que acha que não tem jeito. Tem sim, sempre tem. Quando a gente decide dentro da gente e quando a gente pede a quem realmente faz o milagre,
Não tem como dar errado. Milagres existem e não são raros. Eles são muito mais comuns do que a gente imagina.